Jeremias, capítulo 18, versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Paulo diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso, e ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai santo, glorioso, ser servido e falar conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, os irmãos sabem que nós estamos vivendo uma avalanche muito grande de cultos estranhos, com vários nomes, como se a Bíblia, te desse respaldo para isso, e às vezes cria até-se uma dúvida se Deus está nesse negócio ou não. Interessante também é que, quando olhamos a palavra de Deus, Deus tem as suas próprias regras para operar. O que a gente ouve por aí muitas vezes mas Deus fala por misericórdia, Deus usa por misericórdia, Deus abençoa por misericórdia. Irmãos, a maior misericórdia de Deus é a salvação da nossa alma, porque todos estávamos condenados ao inferno, ao lago do fogo, todos estávamos, mas Deus agiu em nosso favor. E a Bíblia aqui nos fala sobre um Deus que é amor, mas também um Deus de justiça. Porque a igreja ela foi chamada para ser santa, para ser diferente. A igreja ela não foi chamada para ser como o mundo, andar como o mundo, viver como o mundo, falar como o mundo fala, agir como o mundo age. A igreja, ela foi chamada para ser diferente. Glória a Deus. E é evidente que isso também tem um preço. Mas a Bíblia que nos fala sobre o que Deus deu uma ordem para Jeremias, mandou ele descer à casa do oleiro. É bom a gente entender o seguinte: Deus não mandou Jeremias à casa do oleiro poder orar, para fazer nada, mas para apenas observar o que o oleiro estava fazendo, porque na verdade ali servia como um exemplo, uma alegoria do que Deus precisaria fazer com o povo de Israel. E aqui na Bíblia nós podemos ver
3 situações, 3, em que Deus fala para Jeremias. Primeiramente, Jeremias capítulo 7, versículo 16, em que Deus proíbe Jeremias de fazer oração para o povo, porque Deus não ia ouvir. Podem aí conferir na palavra de Deus. Jeremias, está aí capítulo 7, a palavra de Deus, versículo 16, que está escrito pelos irmãos que acompanhem, porque não são as minhas palavras, mas do Senhor, que diz assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Irmãos, o povo estava numa rebeldia terrível. Jeremias, não adianta você orar, porque eu não vou ouvir a tua oração. Parece que dá a entender que Jeremias talvez não estivesse entendendo muito bem. E ele continuou orando. E Deus então repete para ele, agora no capítulo 11, no versículo 14, agora, novamente, confira por favor, 11, 14, e que ele diz assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do teu mal. Como pode, irmãos, uma pessoa totalmente desconcertada com Deus achar que Deus tem a obrigação de abençoar ou de aturar a rebeldia? E aí, me parece mais uma vez que Jeremias não está me entendendo. Aí Deus então repete para ele, agora no capítulo 14, no versículo 11, que diz assim, 14 agora, olha o que diz: disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para o seu bem. Olha só, não rogue para esse povo para o seu bem. E no 12 diz: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Não vou ouvir. Isso aqui é a palavra de Deus. Mas nós estamos no tempo da graça, mas Deus não mudou. Porque, irmão, Deus é exigente. Deus é exigente. Ele exige bons comportamentos. Ele exige santidade. Ele exige responsabilidade do crente como igreja. Não apenas a pessoa que acha que talvez porque frequenta ali, porque frequenta aquilo, não é isso. Porque hoje, meus irmãos, muita gente acha o seguinte:
só de eu ir à igreja tá bom. Não, não tá bom. Eu não fui à igreja hoje. Mas eu vou no domingo. Que a questão não é vir à igreja. A questão aqui é ser igreja. Por quê? Porque Deus escolheu esse povo de Israel para poder testemunhar acerca dele. Pois assim Jesus, hoje ele chama a igreja para testemunhar acerca dele. E da mesma forma, como o povo de Israel envergonhava o nome de Deus, algumas pessoas que se dizem cristãs envergonham o nome de Jesus. Envergonham o nome de Jesus. Porque, queridos, ser cristão não é apenas frequentar a igreja, é ser diferente mesmo. Mas parece que o Senhor precisava falar mais uma vez com Jeremias. Agora você confere aí no capítulo 15, olha o que ele fala no versículo 1, olha aí. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, eu não estaria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Deus olha aqui, na verdade, um homem que representava a lei, o outro que representava os profetas, aqui, aleluia, é dizendo que ainda que esses orassem, que clamassem ao Senhor em favor daquele povo, Deus não ouviria. E não era pouca pessoa, não. Eram homens, considerados homens de Deus, ainda que se levantassem. Moisés, o homem mais manso da face da terra. Samuel, sacerdote, juiz e profeta. 3 ofícios dados por Deus, mas mesmo assim, mesmo essas pessoas, se levantasse a voz em favor daquele povo, Deus não ouviria. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus precisava fazer um tratamento. E às vezes nós queremos nos sentir mais misericordiosos do que Deus. É o que dá a entender. Porque as pessoas às vezes não querem ter compromisso com Deus. Muitos se dizem ter compromissos, mas não têm compromisso. E até de alguma forma escandalizam a palavra, escandalizam o Evangelho, escandalizam de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. E hoje fala assim, com muita tranquilidade, aleluias, que existem vários tipos de cultos hoje. Vários tipos. Porque em muitos lugares, eu não estou falando na igreja, porque alguém, já falei uma vez e vou repetir, alguém pode ir lá na esquina e abrir a porta e botar o nome de denominação. Pode ir na outra esquina, abrir uma porta e botar o nome de uma denominação. Pode ir lá atrás, pode, aonde quiser. Fechou um bar, vou abrir um local. Fechou, vou abrir isso. Deus não vai proibir. Deus não vai proibir. Pode abrir e colocar nome de denominação, pode botar o que for, aquele nome bem chamativo, para poder chamar a atenção da população, e às vezes até de alguns chamados crentes, pode botar. Mas igreja
só existe uma. E Deus não está preso a denominações. Deus está preso à tua igreja. Deus tem compromisso com a tua igreja. Deus não tem compromisso com denominações. Deus não se encanta com denominações. Deus se encanta com a tua igreja. Com a igreja dele. Então, Deus não se encanta com outras coisas. Aí as pessoas, e às vezes, fazem isso. Nome disso, nome daquilo, e abre aqui, bota lá, e fogo aqui, fogo lá, e canela assim, canela assado, e não sei quanto. Deus não está preocupado com isso, pode fazer o que quiser. Mas Deus não é assim como nós pensamos. Porque sabem que botando um nome para chamar atenção, atrai pessoas. Aí, essas mesmas pessoas que fazem isso, tá? Quando começa a faltar mensagem, quando começa a faltar Bíblia, quando começa a faltar ensinamento, aí faz o quê? Campanha. E quando começa a fazer isso, porque já acabou a mensagem há muito tempo, tem que fazer alguma coisa para poder chamar o povo. Agora, antigamente, se dizia, a Bíblia fala sobre isso, que quem convence o mundo, quem convence o pecador, é o Espírito Santo. Mas agora as pessoas querem convencer as pessoas através de cultos inventados, irmão. E às vezes pegam versículos isolados da Bíblia para satisfazer o seu bel prazer. Então Deus chega para Jeremias, depois que eu não quero mais ouvir oração, eu preciso tratar com esse povo. Aí foi quando Deus, então, Jeremias, agora é o seguinte, vem cá, desce lá a casa do oleiro, porque Deus falou que não era para ele orar. Porque, irmãos, tem pessoas que não querem compromisso com Deus. Eu não estou dizendo pessoas do mundo, até porque em primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, há uma ordenança, sabe para quê? Para orar por todos os homens que estão em eminência, autoridades, prefeitos, governadores, presidentes, para que essas pessoas também tenham o conhecimento da verdade. Mas aqui se trata do povo de Israel, e agora se trata da igreja. E aqui o Senhor diz, olha, não adianta, desce lá a casa do oleiro, e a Bíblia nos fala bem claro, olha só, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá você vai saber, Jeremias, por que eu não quero ouvir as orações que você fizer por esse povo, porque havia uma rebeldia muito grande. Conforme eu falei antes, e volto a dizer, no meio de um povo chamado povo de Deus, há muitos rebeldes, irmãos. Há muitos inconsequentes e irresponsáveis. E que infelizmente atraem multidões com muitas coisas inventadas. O Senhor nos chamou para nos levar para o céu, e a ordem é essa: ter uma vida de santidade. E quando alguém
faz uma campanha, vai tudo quanto é tipo de pessoas. Afinal de contas, é uma campanha da vitória. Aí vai crente, não crente, vai tudo quanto é tipo de gente. Porque quem faz isso não está preocupado com a salvação do povo. Quem faz isso não está preocupado com o verdadeiro evangelho. Não está preocupado, não. Olha, a palavra de Deus nos fala em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28, diz o seguinte: quando Jesus acabou de falar no meio da multidão, aí levantou uma mulher no meio daquela multidão e diz assim, ó: bem-aventurado o ventre que trouxe ao mundo e os peitos que te amamentaram. Aí Jesus vai falar: mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Glória a Deus. Imagina como é que ficou aquela mulher. Será que ela falou assim, ignorante? Jesus era direto. Ele estava preocupado com a alma das pessoas. Jesus não estava preocupado com elogios, estava preocupado com a alma das pessoas. A palavra de Deus também nos fala em Lucas capítulo 10, versículos 16, 17, 18 e 19. O Senhor vai confirmar que Ele mandou 70 para pregar o evangelho e voltaram felizes. Senhor, em teu nome os demônios se submetem a nós. Aí Jesus vai e fala: olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então, não se alegre porque o demônio submete a vós. Antes, alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. A nossa principal alegria, irmãos, é o nosso nome escrito no livro da vida. Deve ser o nosso principal prazer, porque esse é o prazer de Deus. Quando alguém levanta a mão para o Senhor, como está em Lucas 15, 10, da palavra de Deus, que diz: e assim a alegria na presença dos anjos do Senhor do céu, por um pecador que se arrepende. Deus está preocupado com a nossa salvação. E aí, quando alguém começa, irmão, a distorcer as coisas, a priorizar campanha disso, campanha daquilo, eu quero ver a pessoa ter coragem de fazer uma campanha de oração de 365 dias, o ano todo, todos os dias, 2 horas de joelho. Eu quero ver o crente que vai comparecer. Não vai, porque o joelho dele não é para isso. Que 2 horas de joelho, um ano inteiro, misericórdia de Deus, não. Isso não é porque não aceita. Mas quando você bota campanha, lança a tua rede. Quando você bota a campanha, sandália de Jesus, cuspe de Jesus, lenço de Jesus. Quando você bota a campanha, cajado de ouro, no seu tamanho, não sei das quantas, aí, meu irmão, a igreja lota. É de fazer fila, bem maior do que a bilheteria do cinema. Lota. Mas aonde tem a verdade, ninguém quer saber disso, não. Aonde tem a palavra, ninguém quer saber, não. Poucos se interessam. Poucos abrem a guarda para o próprio Senhor falar na sua vida. E aqui o Senhor falou exatamente para ele: desce lá, que lá eu vou
responder, você vai ouvir a minha voz. E a Bíblia nos fala, Jeremias diz, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele desceu e ficou observando, parado assim, ó. E está lá o oleiro fazendo, ele não fez nada. Jeremias não orou, não conversou com o oleiro, ele ficou observando o trabalho meticuloso daquele oleiro, admirando, olhando e aguardando Deus, hein? Ele ficou observando, porque Deus falou com ele o quê? Desce que lá você vai ouvir as minhas palavras, então vou descer. Não falou nada, não conversou com ninguém, ficou observando, diz a Bíblia, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem ao oleiro fazer. Ou seja, significa que o povo de Israel era o vaso. Deus não estava satisfeito, Deus não estava feliz, aquilo não satisfazia Deus. E querem saber mais? O povo sacrificava, o povo ia no templo, o povo sabia de quais saltear os 10 mandamentos, sabia tudo, mas não estava agradando a Deus, porque o importante para Deus, irmão, não é o sacrifício material, físico, importante é o sacrifício da alma. É isso que ele se importa, que a gente possa aprender isso, ter essa noção. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, aleluia, o vaso quebrou, e ele teve que fazer de novo, conforme agradava a ele. Depois de todo esse processo que Jeremias presenciou na casa do oleiro, e diz, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, aí Deus então se manifesta a falar com ele, não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Não posso eu. E diz mais, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu irmão, minha irmã e queridos, se não andar conforme Deus quer, ele quebra mesmo, até ficar do jeito que ele gosta. Tem pessoas passando lutas e acham que é o diabo. Ai, recebeu um acerto do inimigo. Aí vai lá no médico, o médico não vê nada. Você não tem nada. Ai, recebi uma flechada. Ai, o inimigo fala, eu lancei seta, não estou nem sabendo disso. Vai conversar com o teu senhor, seu rebelde. Eu não tenho nada a ver com isso, me tira esse negócio aí. Eu não vou me envolver nesse negócio, isso aí é vocês com ele. Meus irmãos, eu antes de me converter a Cristo, eu era gente muito boa, viu? Mas nenhum de vocês gostaria de andar comigo, não. De tão gente boa que eu era. Aí, a minha sogra, todo ano, eu viajava de férias com a minha família
E quando eu chegava lá, na casa da minha sogra, ela já tinha tudo preparado. Eu ia com dinheiro, final de ano, Natal, o bolso inchado. Chegava lá, ela me levava num tal do mercado, aí fazia aquela compra. Comprava aquele montão de coisa, alguidar, não sei das quantas, olho de lobo e tanta coisa ruim, para poder fazer um trabalho para melhorar. Ele vai melhorar. Não funcionava, eu só piorava. Aí ela pegava, aí os bichos ruins lá, ele precisa tomar uma lavagem. Eu falei, eu sou porco? Aí misturava repolho, chuchu, cenoura na bacia, aí me botavam na bacia em pé assim, jogar aquele montão de coisa em cima, tudo poder aproveitar e fazer um sopão, jogava em cima de mim. Nada, não tinha jeito. Teve uma vez que ela foi na casa dessa mulher, não vou dizer o nome aqui, ela até morreu. A mulher era demônio puro. Eita Jesus! E ela chegou lá, quando bateu na porta, a mulher olhou para ela e disse, vem cá, vem fazer trabalho para aquele? Faço mais não. Não faço mais não. Aquele ali, vocês gostam de rezar? Só o homem lá de cima. E disse mais, o diabo falou pela boca dela, esse Gongá está me dizendo que ele vai ser crente, hoje eu estou aqui. Esse Gongá está me dizendo que ele vai ser crente. O assunto nosso é com Deus, o assunto de Deus é conosco. Se não andar no conforme a vontade dele, querido, espera, vai quebrar osso por osso, botar tudo no lugar, até ficar do jeito que ele quer. Foi isso que Deus falou para Jeremias, não tem jeito, vou tratar com esse povo. E sabe o que foi que aconteceu? Se cumpriu a palavra. O povo foi a Jerusalém, foi invadido lá pelos caldeus, derrubaram, acabaram com o templo no ano 70 depois de Cristo, derrubaram as portas, botaram fogo, levou cativo o povo todo, e ficou uma pobreza. E se vocês quiserem saber melhor, vê Jeremias 24, vai lendo, você vai ver. Jeremias, que vejo? Eu vejo um cesto de figos, bons para comer, e ruins que não dá para comer. Por isso, irmãos, nós como igreja do Senhor, precisamos ser cada dia mais diferente e parecido com Cristo. Amém. Ter a mente de Cristo. Aleluia. Ter essa noção de que Deus é fiel e Ele vela pela tua palavra para cumprir. Nada disso aqui vai cair em terra. Então que nós possamos a cada dia sermos mais cristãos ainda do que somos. Não deixar se envolver com isso ou com aquilo. Porque as pessoas querem ludibriar, e mais, essas seitas que existem por aí, gostam de crente que não conhece Bíblia. Tem uma seita, que eu não vou dizer o nome por respeito, que só bate na casa de crente. Eles treinam 1 ano, se preparam para pegar crente, enquanto o crente não se prepara para trazê-los para Jesus.
Esse é o papel da igreja, é o papel do cristão, andar conforme a vontade de Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aleluias, amém e amém.